Meus caros advogadas, advogados, é um prazer recebê-los aqui no plantão de dúvidas do novo CPC, ESA, ajudando aos advogados, auxiliando os advogados nas suas dúvidas diante do novo CPC que efetivamente entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. A nossa programação requer que os ouvintes de fato nos enviem as perguntas, as dúvidas, para que nós possamos respondê-las a contento. A OAB pioneira no sentido de disponibilizar ao advogado este plantão de dúvidas do novo CPC, já em vigor, contudo com as suas ressalvas de que não responderemos efetivamente casos concretos. Nós responderemos efetivamente dúvidas objetivas dos advogados. O nosso programa na ESA aparecerá às terças-feiras, às 10 da manhã, com reprise às 19 horas da terça-feira. O primeiro ponto que requer cuidado do advogado, com relação a um aspecto específico. Há um artigo no Código que altera a questão ligada às intimações entre advogados. E, colhendo as perguntas que recebemos, a dúvida é: professor, a partir do novo Código, ao receber uma correspondência de outro advogado, dentro dela eu recebo uma carta informando que num determinado processo houve uma intimação de uma decisão. Isso é válido? O que é que eu devo fazer? De fato, o advogado terá que tomar um cuidado imenso com relação a esse ponto, já a partir de agora, dia 18. Por quê? Eu vou fazer a leitura do dispositivo e, com isso, ajuda o advogado a interpretar essa questão. Eu trato do artigo 269 do novo CPC, que dispõe de uma forma objetiva da seguinte forma: é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio de correio, por meio do correio, juntando aos autos do processo a seguir cópia do ofício de intimação e o aviso de recebimento. Então, a novidade aqui é o artigo 269 do novo Código de Processo Civil. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O Código entrou em vigor, a sentença aparece no site do Tribunal de Justiça, porém ainda não ocorreu a intimação, a publicação da decisão no Diário Oficial. O que o novo CPC já em vigor permite? Que o advogado, para se adiantar, ele pegue esta decisão no site, imprima essa decisão e, por meio de um aviso de recebimento, comunique o outro advogado, o advogado adversário. E com isso, o novo CPC permite uma maior agilidade do sistema. Porém, o advogado que receber essa correspondência vai ter que tomar um cuidado, porque ele estará sendo intimado. Então, imagine a situação agora, já o código em vigor, você recebeu uma correspondência e não estar atento com relação à literalidade do artigo 269, parágrafo 1º. Significa dizer o seguinte: o advogado foi intimado daquela decisão judicial. Esse AR retornará ao processo e, ao retornar ao processo, ele será juntado aos autos e, com isso, o prazo começa a correr. Veja, é bom lembrar que entre a disponibilização da decisão no site do Tribunal de Justiça até a disponibilização, publicação no Diário Oficial, levam-se dias ou semanas. Então, isso agilizará o processo por conta de adiantar uma intimação judicial. O fato é, o advogado terá que tomar cuidado, porque ele receberá uma correspondência do outro colega informando. Essa correspondência tem que trazer os dados, tem que ser transparente, tem que ser leal e, portanto, o advogado será intimado de uma forma muito mais ágil. Veja que eu estou pegando um exemplo, O Código não limita a intimação de decisões, ele fala em intimações, Mas, como lidamos muito com intimações de decisões judiciais, eu peguei esse exemplo para responder algumas perguntas que recebemos aqui. Uma outra pergunta que também recebemos e foi abordada de várias formas foi a questão ligada
ao artigo 10, artigo 9º e artigo 10 do novo CPC. As dúvidas giram em torno da chamada decisão surpresa. Alguns advogados perguntam se isso já não existia no CPC passado, né, no velho CPC. Outros advogados questionam como isso funcionará efetivamente, quais são os cuidados que eles devem tomar. De fato, já existia na doutrina, sobretudo, uma posição do advogado não ter surpresa com relação à fundamentação da decisão judicial frente ao artigo 5º, respeito aí ao devido processo legal. Portanto, em termos macros, já existia uma proibição de decisão surpresa. Mas agora o novo CPC, ele avança de uma forma muito interessante e coloca isso de uma forma expressa e ostensiva no sistema, dizendo para o juiz, sobretudo, e também alertando as partes, de que o juiz não poderá fundamentar uma decisão judicial com base em elementos que as partes não tiveram prévia possibilidade de discussão. O artigo 10 e o artigo 9º, na verdade, é um elogio, é um dogma aí, visa, na verdade, proteger o diálogo, né? O diálogo é saudável, é salutar e, portanto, ele visa proteger o diálogo. Para dar um exemplo concreto, fazendo aí a coletânea das questões que nós recebemos. O juiz, ele decide algo com base na alegação de que a legislação é inconstitucional. Então, você faz a sustentação oral no Tribunal de Justiça, né, e depois recebe uma decisão surpresa, perde o processo e o fundamento da decisão é que a legislação utilizada pelo juiz de primeiro grau, que lhe dava ganho de causa, agora foi alterado, né, de forma de sopino, de modo que o advogado é surpreendido com essa fundamentação que até então ninguém discutiu. Veja, este é o ponto. Se a parte alega e o advogado não rebate por outras razões, é um problema de preclusão. Agora, se ninguém alertou, se ninguém trouxe esta matéria para o Poder Judiciário, para o Poder Judicial, de que a legislação usada na decisão originária é inconstitucional, o que é que o tribunal deveria ter feito e deverá fazer a partir de agora, sem sombra de dúvida? O juiz, ao notar que a legislação é inconstitucional e aquilo não foi posto em debate, sob diálogo, ele deve devolver o diálogo às partes. O que ele não pode é julgar com base em fundamento novo. Então, neste exemplo, ao invés de julgar, o juiz deveria: digam às partes sobre a potencialidade da legislação utilizada em primeiro grau ter caráter inconstitucional, o que levaria a uma reversão de decisão para uma das partes. E aí as partes seriam alertadas, debateriam isso e o juiz julgaria depois. Então, o artigo 9º e o artigo 10 estão fundados na necessidade de diálogo e também visa, na verdade, uma proteção às partes com respeito aí ao direito constitucional do devido processo legal. Uma outra dúvida relevante para a discussão hoje, nós trouxemos aqui a discussão a respeito do pedido juridicamente possível e impossível. As dúvidas reputam o seguinte ponto. Professor, trabalho num escritório de direito contencioso. Defendo normalmente, né, atuo como advogado na parte passiva, né, trabalho fazendo contestações. Temos inúmeras contestações que trazem preliminares, né, em processo contencioso de massa, né, isso está tudo formatado já. E aí a dúvida é a seguinte: todas as preliminares com relação a pedido juridicamente impossível, né, o que eu vou fazer? Isso desaparece? O que eu vou fazer com estas preliminares, né? Então, preciso aqui primeiro pontuar o tema a respeito do pedido juridicamente possível ou impossível. A primeira consideração que eu faço é: o novo CPC em vigor não aparece no seu texto a expressão condições de ação, que no velho CPC, condição de ação significava dizer legitimidade das partes, interesse processual
e pedido juridicamente possível. Então, essa primeira observação, o novo CPC não cuida da expressão condições de ação, logo, me parece que os advogados não deverão usar a expressão condição de ação. Legitimidade ad causa? Sim, mantido. Artigo 17 do novo CPC. Interesse processual? Sim, né? Há necessidade de interesse processual. Agora, terceiro ponto. Pedido juridicamente possível. O que aconteceu com relação a esse tópico? Ele desapareceu? A literalidade do requisito, sim. Então, como condição de ação, também desapareceu. Mas, respondendo à pergunta dessa colega, o que nós temos o que ela fará a partir de agora? Ao meu ver, tem dois caminhos e o escritório terá que tomar uma posição com relação a isso. Todas estas preliminares do seu escritório, que hoje, que até o velho CPC tratavam de preliminar, falta de pedido juridicamente possível, agora ela tem dois caminhos. O primeiro caminho é transformar essa preliminar em falta de interesse processual. Então vai mudar o tópico, vai mudar o nome dado a essa preliminar, mas o seu conteúdo, na verdade, vai ter apenas um enfoque diferente, porque se a parte autora formulou um pedido juridicamente impossível ou proibido no ordenamento, ela pode arguir que isso é falta de interesse processual. O ponto isso leva, neste primeiro caminho, isto leva à extinção do feito sem resolução de mérito e, portanto, tem todos os efeitos decorrentes disso. Coisa julgada meramente formal, a possibilidade de repropositura de ação, não cabe rescisória sobre essa decisão. Então, esse é o primeiro caminho que o escritório pode adotar. Transformar as preliminares de pedido juridicamente impossível em preliminares de falta de interesse de agir, usando o antigo 267 para o atual artigo 485 do CPC vigente. Um outro aspecto, o outro caminho que esse escritório poderá tomar é tirar esta preliminar e tratar esse tema como improcedência da ação. E aí, por isso que eu digo, cabe ao escritório tomar essa decisão de aonde colocará isso, porque isso não foi definido pelo novo CPC. Alguns autores dizem que isto é matéria não de mérito, outros dizem que é matéria de mérito. Então, esse escritório poderá transformar essas preliminares, não numa preliminar, mas num tópico dentro do mérito da defesa, neste caso concreto, e ao invés de pedir a extinção do processo sem mérito, claro, vai pedir a extinção do processo com mérito e daí decorrem todos os efeitos decorrentes de uma decisão de mérito tratada no novo artigo 487 do novo CPC. Então, respondendo a sua pergunta, você tem aí uma decisão a tomar, com mérito, sem mérito, mas desapareceu a expressão pedido juridicamente possível. Mas o seu conteúdo pode ser tratado sobre dois enfoques que aí você precisa tomar essa decisão. Uma outra pergunta que também chegou para a gente a respeito da juízo prevento. O código ele é moderno, então o artigo 59 do novo CPC ele é interessante porque ele estabelece a prevenção de uma forma objetiva. Hoje nós temos uma forma não tão objetiva de tratar da prevenção. Então, o artigo 59 do novo CPC, ele é moderno e vai colocar de uma forma bem objetiva para a gente o seguinte: o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, isso significa dizer que a mera distribuição da petição inicial traz e define a prevenção. Isso acaba com a discussão do artigo 219 do velho CPC e do artigo 106 do velho CPC, que se discutia o juiz prevento dentro da mesma comarca ou juiz prevento entre comarcas diferentes. Isso acaba no atual CPC, no CPC vigente, determinando como juiz prevento
aquele que de fato recebeu a distribuição da petição inicial. Então, é uma resposta objetiva, né? Toda a prevenção agora se dá com base no artigo 59, no teor do artigo 59, que é muito objetivo, sem aquele complicador do advogado ter de analisar se são comarcas distintas ou não distintas. Uma outra dúvida que apareceu bastante para a gente com relação à interposição de recurso. Pois bem, eu vou para a lousa agora para discutir essa pergunta aqui. Eu tenho aqui um processo, o processo começa, tramita, termina na sentença. Pois bem, o artigo 1015 do novo CPC, de caráter taxativo, traz várias hipóteses de recorribilidade da decisão judicial. Portanto, nós recebemos várias perguntas em que o advogado partiu do princípio equivocado. Ou seja, ele lê o artigo 1015, lê os incisos do 1015 e dali toma a decisão de qual recurso cabível. Isto está errado. Não é este o mecanismo de definição de recorribilidade do novo sistema, né? Então, apenas para exemplificar a minha discussão, alguns advogados vão até o artigo 1015, eu vou puxar o artigo 1015 aqui para pegar um exemplo do artigo 1015, e diz assim, artigo 1015, inciso 5º, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento. Bom, professor, então, diante de decisão do juiz que rejeite o pedido de gratuidade ou acolha o pedido de gratuidade, eu vou entrar com agravo de instrumento. Este raciocínio é equivocado, porque eu não posso partir do artigo 1015 diante de decisões judiciais para definir o tipo de recurso. Então, muitas perguntas giraram em torno desse tema. E o fato é, o advogado deve fazer o quê? Já, a partir de agora. Diante da decisão judicial, o advogado se faz ou analisa o processo perante a seguinte pergunta e de olho no artigo 203 do novo CPC. Esta decisão, ela põe ou não fim ao processo? Este é o ponto central da discussão. Eu analiso a decisão judicial, estou me questionando qual recurso eu devo interpor. E esse é o ponto. Se esta decisão põe fim ou não ao processo. Se a minha conclusão for a decisão não põe fim ao processo, segundo passo, se esta decisão causa ou não prejuízo. Então, respondendo as duas perguntas, põe fim ao processo, isto é sentença, isso está tratado no artigo 203 do novo CPC, muito bem tratado, um artigo de uma inteligência na forma de se expressar, e, portanto, a decisão que põe fim ao processo, ela reputa-se como sentença e, portanto, de sentença cabe apelação. Esse é o ponto. Agora, se a decisão judicial não põe fim ao processo, mas causa prejuízo, ela é classificada como decisão interlocutória e, portanto, pede, a princípio, a interposição de agravo de instrumento. Por que a princípio? Porque o advogado terá que se direcionar para a lista taxativa do 1015, veja, só numa segunda hipótese eu estou indo para a lista, após vencer a primeira pergunta. Então, nessa segunda hipótese, o advogado vai para a lista e aí sim, se aquela dada decisão judicial estiver na lista, ele terá obrigatoriamente de interpor o agravo de instrumento. Agora, voltando para a pergunta. Professor, diante de decisão de justiça gratuita, cabe agravo, portanto, cabe agravo de instrumento? De novo, pego a pergunta e submeto a primeira indagação. Esta decisão põe fim ao processo ou não? E aí eu volto para o quadro para apontar o seguinte. Esta decisão pode ter sido proferida dentro da sentença ao final do processo, ok? Dentro da sentença ao final do processo. Ou esta decisão sobre gratuidade pode ter sido proferida no curso do processo. Então veja que não é pelo conteúdo da decisão que se define o tipo de recurso, mas sim
pela forma, ou seja, se a decisão tem a capacidade de colocar ou não fim ao processo. Então, pegando o exemplo, a questão e respondendo, se o juiz, no curso do processo, nega a gratuidade ou acolhe a gratuidade e dá andamento ao processo, por isso que eu estou usando o quadro aqui, né? Isso pode acontecer no curso do processo e normalmente acontece. Isto aqui é classificado como decisão interlocutória, não é sentença, portanto, eu já estou na segunda indagação, vou para o 1015 e checo se este conteúdo aparece no artigo 1015. Se aparecer, cabe necessariamente agravo de instrumento. Se não aparecer, esta é uma outra discussão, né? Não haverá preclusão, a gente discute isso em outras questões. Então, neste exemplo, caberia agravo de instrumento. Agora, não foi o que a colega perguntou, né? As questões foram objetivas, quer dizer, algumas questões vieram. Eu olho o 1015 e tenho definido o recurso. Não, este raciocínio está errado. Eu tenho que primeiro passar pelo conteúdo da decisão. Então, eu olho o conteúdo da decisão, o juiz apreciou a gratuidade. Dentro da sentença, né, ele pôs fim ao processo, julgou a causa sem mérito ou com mérito, mas ele extingue o processo. E aqui dentro, no final do processo, ele aprecia a gratuidade, isso não é decisão interlocutória, isso de fato é sentença, né, é uma decisão embutida na decisão que pôs fim ao processo, portanto, de sentença cabe apelação, artigo 1009. Então, eu peguei estas perguntas, de novo, para fechar o tema. O advogado não deve pegar a pergunta e tentá-la encaixar no 1015. Esse é um raciocínio equivocado. O advogado pega a pergunta, analisa o seu conteúdo e primeiro define, é sentença ou não? Põe fim ou não ao processo? Põe fim ao processo? Põe, é sentença, ponto final. Não põe fim ao processo? Indagação número 2. Causa prejuízo? Se causar, é decisão interlocutória, vai para o artigo 1015. Vai para o artigo 1015. Não é ingressa com agravo de instrumento. Ele vai para o artigo 1015. Diante do artigo 1015, ele tem que encaixar aquele conteúdo dentro das hipóteses taxativas do 1015. Ao encaixar ali, aí sim ele deve entrar com agravo de instrumento. Se não encaixar nas hipóteses do 1015, não haverá preclusão, né? Isso será discutido futuramente no processo, em apelação ou em contra-razões de apelação. Tá? Então, esta é uma das perguntas que giraram aí durante chegaram várias perguntas durante esse tema, a respeito desse tema. Um outro ponto interessante, desde logo para o advogado. Despacho, especifiquem provas. O velho CPC, né, incumbia ao advogado do autor as custas quando as custas eram pedidas por ambos os advogados. O novo CPC, ele, ao meu ver, equilibra a situação de que o autor, né, normalmente é aquele que busca direito e não, né, se defende de eventual direito da parte contrária. A regra é quem propõe ação visa alcançar direito. Então, o artigo 59 do novo CPC dispõe que, agora é uma novidade, se ambas as partes pedirem a prova, o custo da perícia será rateado entre autor e réu. Então, notem que é uma novidade, né? Se aplica desde logo, né? Ato processual, né, vigente já no curso do novo CPC, mesmo o processo distribuído na vigência do CPC 73, né? O ato processual ocorrido dentro da vigência do novo CPC, ele recebe os efeitos da legislação vigente do novo CPC e, portanto, se aplica o artigo 59. Então, cuidado aí com especifiquem provas, né, porque a tendência antiga era custos para o autor quando a perícia pedida por ambos, ao passo que agora haverá um rateio dos custos da perícia, tanto para o autor quanto para o réu, quando houver pedido aí duplo, né, um pedido de ambas as partes com relação aos custos da perícia. Um outro tema a respeito das dúvidas objetivas que recebemos com relação à falta de advogado. Né? A falta de advogado
nós estamos ali no artigo 104, parágrafo 2º, tá? O CPC anterior colocava, né, o advogado, né, este requisito para a propositura de ação, ou seja, a capacidade postulatória, como um requisito, e de fato é um requisito, mas tratava esta situação usando a expressão a respeito da falta de advogado como inexistência de ato processual. Ou seja, um processo que tramitasse sem advogado, isso, segundo a literalidade de um determinado dispositivo do velho CPC, artigo 34, isso levava à inexistência de ato processual. Claro que isso não era acolhido de forma unânime pela doutrina, a doutrina já reputava como ineficácia do ato processual e não ato processual inexistente, e o fato é que o novo CPC faz esta correção e, portanto, coloca a falta de capacidade postulatória como ineficácia processual naquele caso concreto. Isso traz implicações interessantes, porque, olhando pelo prisma da literalidade da antiga lei a respeito da inexistência do ato, poderia se cogitar em ação rescisória, poderia se cogitar em ação declaratória de inexistência, né, de ato processual ou de processo, isso mesmo depois do prazo de 2 anos, o que me parece um exagero. Fez bem a lei em transformar a expressão inexistente em ineficácia, portanto, tem uma novidade aí no sistema, né? Uma pequena palavra alterada, mas isso traz implicações práticas brutal, no sentido de que, acena pelo menos, de que não é caso de inexistência e, portanto, não há que se falar em ação declaratória de inexistência de processo por conta de uma eventual falta de advogado naquele determinado processo. Ou seja, a parte perdeu o processo. Mais de 2 anos depois, ele pretenderia tornar nulo o processo por eventual falta de advogado e, portanto, inexistência processual. Me parece que não. O que eu não descarto é a possibilidade de eventual propositura de rescisória, mas aí aquele que foi prejudicado tem pelo menos 2 anos para se alertar com relação a isso e tomar suas providências cabíveis. Mudou, portanto, o cunho de inexistência, né, toma um rumo diferente de ineficácia do ato processual com relação à capacidade postulatória que deve existir na maioria, né, dos processos. Prezados, muitíssimo obrigado. Continuem enviando as dúvidas para a ESA. Eu vou repetir aqui para vocês o nosso e-mail: duvidascpc@esaoabsp.edu.br. Então, de novo, duvidascpc@esaoabsp.edu.br. O meu nome é Marcos Paulo Passoni, foi um prazer responder essas perguntas para vocês. Continuem enviando as dúvidas e espero vocês às terças-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise às 19 horas na nossa ESA. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos.